motoristas precisam ficar atentos. Nos próximos dias, novos radares vão começar a funcionar na capital. As câmeras estão sendo reinstaladas na Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Tarumã, na Coronel Teixeira, Estrada da Ponta Negra e na Torquato Tapajós. Novas câmeras também estão sendo instaladas. Entre os locais, a Avenida das Torres, uma das que mais registra acidentes. Essa semana, um músico morreu em uma batida aqui. De acordo com testemunhas, a motorista fez uma ultrapassagem em alta velocidade e perdeu o controle do carro. A rota dos ônibus executivos no centro de Manaus mudou. E se o Rio Negro continuar a subir, até os ônibus convencionais podem deixar de trafegar pelo terminal da Matriz. A interdição parcial da Rua Marquês de Santa Cruz mudou a rotina. Os micro-ônibus executivos que antes passavam no terminal da Matriz, a partir de hoje descem na Praça da Saudade. Muitos usuários foram pegos de surpresa. Aí a gente desce, a gente tem que pagar, eles jogam, trazem a gente para o centro, tem que pagar e a gente não chega no nosso destino. Para chegar ao trabalho, Dona Neide vai ter que andar quase 1 quilômetro. Para ela, um transtorno. Vou ver o que eu faço. É muito longe para ir a pé, né? Os motoristas também reclamaram porque tiveram de liberar a catraca para os usuários que se recusavam a pagar a passagem. Mas muitos motoristas não estão cobrando nada de alguns passageiros que ficam aqui na Praia da Saudade. E isso aí vai piorar a nossa situação. Para quem tem carro financiado que paga R$9.000 aí, vai cair nossa produção aqui 100% praticamente, entendeu? Agentes de trânsito fiscalizam se as mudanças são cumpridas. Os representantes das cooperativas vão sugerir rotas alternativas para a SMTU e o Manaus Trans. Que seja mais próximo para o usuário, na 7 de setembro, pegando a Eduardo Ribeiro e 24 de maio. Então, essa seria a solução viável, tanto para a população quanto para as cooperativas. É bom que sejam apresentadas essas alternativas e que isso vai ser estudado pela parte da engenharia da SMTU e do Manaus Trans para que a gente possa viabilizar, se possível for, uma outra rota. Mas no momento o plano ele aponta essa alternativa que está sendo dada agora a partir da Ferreira Pena. De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, se o nível do rio aumentar mais 8 centímetros nos próximos dias, até os ônibus convencionais vão ser impedidos de trafegar pelo terminal da Matriz. E agora vamos falar ao vivo com a Mariana Rocha, que tem outras informações sobre as interdições. Boa noite, Mariana. Olá, Marcela. Boa noite. Olha, o problema lá no terminal da Matriz é que esses micro-ônibus, como mostrou aí a reportagem da Sigrid, a água já chega aí até a parte do motor, o que pode causar pane e aí haja engarrafamento. Marcela, quem explica essa questão das interdições pra gente é o Major Antônio Norte Filho, que está aqui comigo. Ele é diretor de transportes urbanos da SMTU. Boa noite, Major. O que acontece lá nesse terminal da Matriz? Por que os ônibus não passam e por que os ônibus normais também podem não passar mais por lá? Boa noite. Tudo isso foi culminado a partir de uma ocorrência ontem real de um micro-ônibus na Praça da Matriz, no terminal, no anel viário central, em que ele veio a entrar em pane devido à água ter atingido seu motor, justamente na frente do prédio da alfândega. Isso causou um transtorno muito grande para a coletividade, não é? E preventivamente o setor de engenharia da SMTU, ele tomou a providência de hoje limitar a ida dos micro-ônibus até o terminal viário central. Haverá rotas alternativas ali, não é? Exatamente. Eles estão entrando na Praça da Saudade, pela Simão Bolívar, e pegando a Ferreira Pena, a Rua Ferreira Pena, no centro de Manaus, para evitar o congestionamento, o sobrepiso na massa asfáltica do terminal do anel viário central e, se necessário for, dependendo da subida das águas, a SMTU, o setor de engenharia, em conjunto com o Manaus Trans e o seu setor de engenharia, também vamos fazer a interdição total do terminal da Matriz, desviando também o ônibus convencional. Vai depender do setor do serviço hidrográfico nos apontar que isso seja necessário. Ok, Major, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada aí pelas informações. Está aí, Marcela, não é que as pessoas vão deixar de ir ao centro não, mas é bom prevenir, porque realmente está bem complicado o trânsito por lá. A gente vai saber agora, com essa subida dos rios, a previsão do tempo em alguns municípios aqui do Amazonas. Para amanhã, o tempo em Manaus deve ficar encoberto a nublado com pancadas de chuva, mínima de 26 e máxima de 33 graus. Em Barreirinha, Parintins e Manaquiri, o tempo será nublado a parcialmente nublado, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Hoje, o Rio Negro atingiu os 29 metros e 92 centímetros. Leis conflitantes, empresários descontentes e suspeita de fraude. A meia entrada para estudantes em eventos culturais está no meio de uma polêmica, como mostra a repórter Marquilze Pereira.
A placa está visível em uma das casas de shows de Manaus. Estudante paga meia. A gente entra em teatros, assim, casas de show, eventos, cinemas, pagando meia entrada. E isso sempre ajudou muitos estudantes. A meia entrada em eventos culturais, shows, cinema e teatro, por exemplo, é um direito garantido por lei. Para quem faz faculdade particular, economiza no orçamento. No Amazonas, existem 3 leis que dão ao estudante esse benefício. Uma municipal, outra estadual e uma medida provisória federal. E esse é só o começo da confusão. Os empresários da área de entretenimento reclamam que, por causa de uma invasão de carteiras falsas, eles estão tendo prejuízo e foram obrigados a reajustar o preço do ingresso. A meia entrada, ela hoje fez com que os preços médios dos ingressos subissem demais. Então isso prejudica o quê? Não na venda da meia entrada, mas na venda daquele que não possui carteira. O presidente desta associação estudantil admite que é difícil controlar a emissão das carteiras e, por isso, a responsabilidade é da pessoa que solicita o documento. Se ele disser para mim que é aluno e não é, ele vai pagar o erro dele, porque o Código de Processo Penal no 299 deixa bem claro, falso documento, falsificação de documentos. Então, nós só tiramos carteiras na sede com comprovante de matrícula. Há denúncias de falsificação de comprovantes de matrícula. Este modelo vazou na internet. Ele tem o símbolo da UFAM e qualquer pessoa pode mudar o nome e o número da matrícula para conseguir uma carteira estudantil. O PROCON diz que é difícil fiscalizar. A despeito da lei estadual, da legislação possibilitar a fiscalização pelas entidades estudantis, eu entendo que essa é uma atribuição de Estado, essa fiscalização. Quando eu digo de Estado, deve ser feita pelo órgão público. Em Manaus, existem mais de 10 entidades estudantis que emitem o documento. O DNE, o MDE, todas elas, a UESA, sobrevivem de renda de carteira. E, infelizmente, por essa grande demanda de instituições hoje autorizadas a expedir carteira, amparadas pela medida provisória federal e as próprias instituições de ensino, eles começaram a tirar carteira sem critério nenhum. Com tantas leis e tantas entidades estudantis, o Ministério da Educação quer unificar as legislações para garantir o direito ao estudante e evitar prejuízos aos empresários. A maior preocupação do governo federal é com a Copa de 2014, quando os estudantes vão ter direito à meia entrada nos Jogos do Mundial. Por isso, em todo o Brasil, a emissão de carteiras estudantis tem sido alvo de fiscalização. No ano passado, um site de compras coletivas colocou em oferta as carteiras. Elas poderiam ser solicitadas de qualquer lugar do país, por um preço baixo. Para este promotor de justiça, o que ainda falta é fiscalização, tanto no cumprimento da lei, quanto na emissão dos documentos. Nesse aspecto é que a gente quer envolver de perto a Delegacia do Consumidor para observar isso. Porque aí realmente a gente foge um pouco da competência da promotoria, que não vemos efetivamente como uma relação de consumo, a emissão dessas carteiras. É uma agremiação, você se filia voluntariamente e é claro que se for crime, se for fraude, aí realmente cabe à polícia investigar e punir realmente quem esteja praticando esse tipo de conduta. Para os estudantes, o importante é não perder o direito. Penso que parece que Manaus é Miami e cobra um preço absurdo e não é, né? Manaus é Manaus e é isso, tipo, meia entrada em alguns locais beneficia muito. Jornal em Tempo para a Internet termina aqui. Obrigada pela sua companhia. E olha, jornalismo é na TV em Tempo. Até a próxima.